Na aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre os carboidratos, só que agora nós vamos falar dos carboidratos do tipo oligosacarídeos. Então, oligosacarídeos são vários tipos de oligosacarídeos, porém, nós vamos focar no estudo dos disacarídeos. Então, disacarídeos é a união de monossacarídeos. Então, eu tenho dois monossacarídeos que vão formar os disacarídeos. Tranquilo? Primeiro disacarídeo, a maltose. A maltose, ela é a união de dois monossacarídeos, perdão. Lembrando que sempre eu vou ter a glicose na composição de todos os carboidratos, então a maltose seria a glicose mais a própria glicose. Então vejam que a maltose é extremamente calórica, porque ela tem 2 vezes mais glicose. E maltose te lembra o quê? Te lembra malte. E malte te lembra cerveja. Então a cerveja, ela é feita de carboidrato, já que ela é feita de planta. É aí que a gente tem a maltose, só que é a maltose fermentada. E aqui também a gente tem o mel que aqui é o único alimento que não estraga, né? O mel tem um teor tão alto de maltose que ele não estraga. Outro tipo de disacarídeo, a sacarose. A sacarose alguns já ouviram falar. A sacarose, ela é a união da nossa glicose, que está em todas, mais a frutose. Por isso que a sacarose ela é um pouco doce. A sacarose é o nosso açúcar comum de casa, que vem diretamente da cana-de-açúcar. Sempre que você consumir um carboidrato que tem esse sabor adocicado, você está ingerindo sacarose e também é bem calórico. Outro tipo de disacarídeo é a lactose. É o único disacarídeo produzido por um animal. A lactose é a formação, a união da glicose mais a galactose. E a lactose está onde? No leite. E o leite vem da onde? Você já ouviu falar sobre isso? Não é da sua mãe, também é da sua mãe ou não é da vaca. O leite vem dos mamíferos. Como está aqui, os mamíferos produzem leite, então a gente consegue pegar a glicose da nossa alimentação, transformar um pouco dessa glicose em galactose, juntar as duas e formar a lactose. Lembrando que a lactose é o carboidrato do leite. Quando você tem intolerância à lactose, você toma um leite sem lactose. Então esse leite não vai ter lactose. Esse leite vai ter glicose e galactose. Tranquilo? É carboidrato, não é proteína, não vai errar isso daí. Então, outro tipo de carboidrato são os polissacarídeos. Então, a gente tem dois tipos de polissacarídeos. Um deles são os polissacarídeos de reserva. Então, a planta, você acha que a planta faz fotossíntese e ela produz glicose para nos dar, porque ela é querida? Ela produz glicose porque ela come. E outra, ela além de comer, ela consegue guardar essa glicose. Então, ela pode guardar essa glicose, esse monte de glicose na raiz, na cenoura, no caule, no palmito, no fruto, numa folha, e aí a gente come o quê? O amido. E os animais? Os animais têm como reserva o glicogênio. Então, toda vez que você come uma planta, um pão, uma pizza, uma fruta, essa glicose ela vai entrar no teu organismo, vai ser absorvida pelo tubo digestório e vai diretamente para o seu fígado. Lá no seu fígado ela vai ser guardada em forma de glicogênio. E se você continuar a comer e parar de fazer atividade física? Se você continuar a comer, esse glicogênio vai ser transformado em lipídio, o que dá essas gordurinhas sexys que a gente tem. Então, o glicogênio é a reserva dos animais, que ela ocorre no fígado. Porque o fígado não come glicose, porque eu jamais vou dar algo para alguém que come aquilo. Fígado se alimenta de gordura. Por isso que pode ter fígado gorduroso. E outro ser vivo bem interessante que também se alimenta de glicogênio e reserva, é o fungo. Os fungos também reservam glicogênio quando ele está lá atacando o teu pão mofado ou a tua fruta lá na tua fruteira. Tranquilo? Um outro tipo de polissacarídeo é o polissacarídeo de revestimento. Reserva por dentro, revestimento por fora. E aí a gente tem a tão famosa celulose, que está na parede celular de todas as plantas que todo mundo já ouviu falar. Então as plantas têm como revestimento um carboidrato chamado de celulose. E os animais?
Os animais têm como revestimento a quitina. Sabe quando você mata barata e faz aquele quec? Aquilo ali é uma quitina. Ou esse exoesqueleto aqui, dessa muda, né, que está acontecendo com esse animal aqui. Isso também é um exoesqueleto. Nós também temos quitina por todo o nosso corpo. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!